Você já ficou à beira de algo que parecia impossível? Talvez tenha sido uma conversa difícil que você continuou adiando. Uma meta que parecia grande demais para perseguir ou até mesmo um novo hábito que você jurou que começaria, mas nunca começou. Aquele momento, quando você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas cada parte de você quer se afastar, é onde a maioria das pessoas para. É mais fácil se distrair e esperar por alguma explosão mágica de motivação. Mas no fundo você sabe a verdade. Se você sempre parar aí, nada muda. Nossos cérebros são programados para resistir a coisas difíceis. Eles anseiam por segurança, conforto e o caminho de menor resistência. E no mundo de hoje, o conforto está em todo lugar. Entretenimento sob demanda, distrações infinitas, até mesmo atalhos para resolver problemas que não queremos enfrentar. Não é de se admirar que evitemos o que é difícil. Mas aqui está a questão. Toda vez que você escolhe facilidade em vez de esforço, você está ensinando ao seu cérebro que o conforto é rei. E quanto isso lhe custa? Oportunidades, crescimento, a chance de se tornar a pessoa que você sabe que é capaz de ser. E se você pudesse mudar isso? E se você pudesse treinar sua mente para ver coisas difíceis, não como obstáculos, mas como oportunidades para abraçar o desconforto como preço do progresso? Não é fácil e não vai acontecer da noite para o dia, mas é possível. E mais do que isso, é necessário. Porque a vida que você quer, o crescimento que você busca, a força que você admira nos outros, tudo está do outro lado de fazer as coisas difíceis que você tem evitado. Neste vídeo, vamos nos aprofundar no porquê de ser tão difícil enfrentar a resistência. O que acontece quando a evitamos? E, mais importante, como treinar seu cérebro para enfrentá-la? Não se trata apenas de força de vontade, trata-se de reconectar sua mente para trabalhar com você, não contra você. Trata-se de recuperar sua capacidade de agir, mesmo quando é desconfortável. Se você já se sentiu preso, sobrecarregado ou com medo de dar o primeiro passo, isto é para você. Antes de começarmos, inscreva-se e toque no sino de notificação para nunca perder mais vídeos incríveis como este. Vamos começar. O peso da evasão. Qual é a coisa difícil que você tem evitado e por quê? Talvez seja uma conversa difícil que você tem temido, um treino que você prometeu a si mesmo que começaria ou um projeto que está intocado na sua lista de tarefas há semanas. Seja o que for, é provável que você tenha encontrado todas as desculpas para evitá-lo. Você diz a si mesmo que fará isso amanhã, mas amanhã nunca parece mais fácil, e no fundo, você sabe que isso não é apenas sobre estar ocupado ou não estar pronto. É sobre o peso da evasão, uma resistência silenciosa e pesada que continua afastando você das coisas que você sabe que deveria fazer. Reserve um momento para pensar sobre isso. Com que frequência você se pega nesse padrão? Aqui está um exemplo simples. Você define uma meta de se exercitar mais. Então você arruma suas roupas de ginástica e diz a si mesmo, vai ser hoje. Mas quando chega a hora, você encontra motivos para adiar. Estou muito cansado. Eu vou depois de terminar este episódio. É só um dia. Não importa. Antes que você perceba, um único treino perdido vira uma bola de neve para semanas de procrastinação. É a ironia? Evitar o desconforto só torna mais difícil começar da próxima vez. A verdade é que evitar é bom, pelo menos por um momento. É como uma rápida expiração de alívio. Não hoje, mas esse alívio é passageiro e tem um custo. Toda vez que evitamos coisas difíceis, reforçamos uma mensagem poderosa em nossas mentes. O desconforto é perigoso e devemos fugir dele. Isso não é culpa sua. É como o cérebro humano funciona. Durante séculos, nossa sobrevivência dependeu de evitar a dor e conservar energia. Mas em um mundo onde a sobrevivência física raramente está em jogo, esse instinto geralmente trabalha contra nós. Em vez de nos proteger, ele nos impede. E aqui está a parte sobre a qual não falamos o suficiente. O crescimento, o tipo de crescimento que torna a vida mais rica e significativa, só acontece quando enfrentamos o desconforto. Aquela conversa difícil que você tem evitado poderia levar a uma compreensão mais profunda. Aquele projeto que você continua adiando pode abrir portas que você nunca imaginou. Mas o custo da evasão é sempre o mesmo. Estagnação e, com o tempo, estagnação. Vira arrependimento. Se você está cansado desse ciclo, lembre-se disso. Superar a resistência é uma habilidade, não um talento. Não se trata de força de vontade, mas de aprender a reconhecer o desconforto como um sinal, não de recuar.
mas de se inclinar para frente. As coisas difíceis que você está evitando não são obstáculos. Elas são convites para crescer. Por que as coisas difíceis são difíceis? Por que é tão difícil começar aquele projeto, ter aquela conversa ou manter aquele hábito que você sabe que pode mudar sua vida? Não é porque você é preguiçoso ou incapaz. A verdade é que seu cérebro é projetado para evitar coisas difíceis. Ele é programado para mantê-lo seguro, conservar energia e perseguir gratificação instantânea. Isso serviu bem aos nossos ancestrais quando a sobrevivência dependia da conservação da força e de se afastar do perigo. Mas no mundo de hoje, onde o crescimento requer desconforto, essa perspectiva antiga não funciona mais. No cerne dessa resistência está um conceito simples. Seu cérebro ama o caminho de menor resistência. Toda vez que você evita algo difícil, você tem uma pequena onda de alívio. Essa descarga é dopamina, uma recompensa química por permanecer na sua zona de conforto. A dopamina não é inerentemente ruim. É o que nos faz sentir bem quando alcançamos algo ou gostamos de uma atividade favorita. Mas a vida moderna é cheia de dopamina barata. Mídias sociais, videogames, programas que te prendem em frente à tela, até mesmo comidas viciantes. Todos eles fornecem doses de dopamina com o mínimo de esforço. Por que trabalhar em uma tarefa desafiadora quando você pode rolar seu feed e obter uma sensação instantânea de recompensa? Mas aqui está o problema. A dopamina fácil tem um custo. Ela engana seu cérebro a pensar que você está alcançando algo, mesmo quando você está parado. Enquanto isso, as tarefas que podem realmente mudar sua vida, escrever aquele romance, se comprometer com uma rotina de exercícios, desenvolver uma habilidade, exigem esforço sustentado sem recompensa instantânea. Seu cérebro interpreta isso como ameaças porque parecem difíceis e incertas. Então ele o empurra para opções mais fáceis. Pense em seu cérebro como um músculo. Quando você escolhe consistentemente o caminho mais fácil, você enfraquece sua capacidade de lidar com esforço e desconforto. É como pular a academia todos os dias durante anos. Você perderá força com o tempo. Mas quando você escolhe consistentemente passar por tarefas difíceis, mesmo que de pequenas maneiras, você está treinando seu cérebro para tolerar o desconforto e ficar mais forte. Marco Aurélio, o filósofo estoico e imperador romano, entendeu isso bem. Ele acreditava que os obstáculos não eram barreiras, mas oportunidades para construir força. O impedimento à ação impulsiona a ação. Assim ele escreveu: o que está no caminho se torna o caminho. As distrações modernas, no entanto, tornam essa mentalidade ainda mais difícil de adotar. O mundo de hoje é projetado para atender à evasão. Os algoritmos nas mídias sociais são projetados para mantê-lo rolando a tela. Os aplicativos tornam todas as conveniências disponíveis com o toque de um botão. O entretenimento é infinito e a gratificação instantânea está sempre ao seu alcance. Essas distrações não são apenas convenientes. Elas são viciantes. E quanto mais nos apoiamos nelas, mais perdemos nossa capacidade de enfrentar o desconforto de frente. Vamos pegar alguém que nunca se exercitou um dia na vida. Por exemplo, um dia, essa pessoa decide correr uma maratona. A pessoa amarra o tênis, entra na pista e, em poucos minutos, está sobrecarregada, sem fôlego e pronta para desistir. Não porque seja incapaz, mas porque seus músculos não estão treinados para a tarefa. O mesmo vale para o seu cérebro. Se você passou anos evitando coisas difíceis, não é de se surpreender que enfrentar uma delas pareça esmagadora. Mas assim como o corpo fica mais forte com treinamento consistente, a mente também fica. Fazer coisas difíceis cria um tipo de resiliência psicológica, uma resistência mental que só vem do esforço. Não se trata de nascer com uma habilidade extraordinária de foco ou perseverança. Trata-se de aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil, e provar a si mesmo que você pode. Pense em uma ocasião em que você superou algo difícil, uma ocasião em que quis desistir, mas não desistiu. Talvez tenha sido terminar uma prova difícil, navegar em um relacionamento difícil ou manter uma meta de condicionamento físico. Você se lembra de como se sentiu depois? Aquela sensação de orgulho e realização. Não é só emocional, é neurológico. Toda vez que você enfrenta resistência e continua, você está reconectando seu cérebro para associar esforço com recompensa, não apenas desconforto. É por isso que coisas difíceis são difíceis. Elas exigem mais do que habilidade ou conhecimento. Elas exigem coragem, a coragem de enfrentar incertezas, desconforto e até mesmo fracasso.
Elas exigem esforço sustentado em um mundo que oferece atalhos. Mas as recompensas de fazer coisas difíceis são inigualáveis. Elas não apenas constroem conquistas, elas constroem caráter. Então, da próxima vez que você sentir resistência se aproximando, lembre-se disso. O desafio que você está enfrentando não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade de treinar sua mente, construir força e crescer. Como Marco Aurélio ensinou, o obstáculo é realmente o caminho. Escolha se inclinar, mesmo quando cada parte de você quer se afastar. Coisas difíceis não apenas tornam a vida melhor, elas o tornam melhor. O custo da evasão é claro toda vez que você evita algo difícil. Parece inofensivo. Você diz a si mesmo, é só desta vez que há tempo de sobra para voltar aos trilhos. Mas a verdade é que o ato de evitar não permanece pequeno. Ele cresce. Uma tarefa pulada se transforma em duas. Uma conversa adiada se transforma em meses de silêncio. Antes que você perceba, as coisas que você evitou moldaram silenciosamente sua vida de maneiras que você nunca pretendeu. O ato de evitar pode oferecer uma sensação passageira de alívio, mas vem com um preço alto, oportunidades perdidas, crescimento estagnado e, pior de tudo, arrependimento. Pense na vida como um jardim. Quando você aparece e faz o trabalho, plantando, regando, capinando, você cria algo bonito e vivo. Mas quando você evita cuidar disso, as ervas daninhas tomam conta. A negligência não aparece imediatamente. Por um tempo, pode até parecer que está tudo bem, mas lentamente, o jardim se transforma. As flores murcham, o solo seca e as ervas daninhas se espalham até sufocar tudo com que você se importava. A evitação funciona da mesma maneira. Ela se insinua silenciosamente, convencendo você de que pular uma coisa difícil hoje não fará diferença. Mas com o tempo, as coisas que você negligencia se tornam mais difíceis de salvar. Vamos pegar isso, por exemplo. Uma amiga minha sempre sonhou em abrir seu próprio negócio. Ela tinha as ideias, as habilidades e até os recursos para começar. Mas toda vez que ela se sentava para trabalhar nisso, ela encontrava motivos para adiar. Vou esperar até ter mais tempo, ela dizia. Ou, eu só preciso aprender um pouco mais antes de começar. Semanas se transformaram em meses, e meses se transformaram em anos. Quando ela finalmente decidiu começar, ela se viu sobrecarregada. Seu setor havia mudado, sua confiança havia se desgastado, e o arrependimento de esperar pesava muito sobre ela. O jardim que ela havia imaginado havia sido invadido por ervas daninhas de medo, dúvida e oportunidades perdidas. Vivemos em uma cultura obcecada por facilidade e eficiência. Há um aplicativo para tudo: cozinhar, se exercitar, até mesmo pensar. A inteligência artificial promete simplificar as tarefas mais complexas, e o entretenimento está disponível sob demanda. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Embora essas conveniências sejam úteis, elas também tornam perigosamente fácil contornar os desafios. Por que aprender uma nova habilidade quando você pode terceirizá-la? Por que encarar o desconforto quando a distração está a apenas um toque de distância? A busca constante por facilidade nos ensina que a luta é desnecessária e que tudo que é difícil pode e deve ser evitado. Mas essa mentalidade tem um custo. Ela nos rouba a chance de crescer. O crescimento não acontece em zonas de conforto. Acontece quando você enfrenta resistência, quando você luta e quando você escolhe aparecer mesmo quando é difícil. Pense nas pessoas que você admira, atletas, artistas, inovadores. Nenhum deles chegou onde está evitando desafios. Eles se apoiaram neles. Eles escolheram um caminho difícil, sabendo que a luta em si os tornaria mais fortes. O ato de evitar pode parecer boa no momento, mas não constrói nada duradouro. E essa é a verdadeira tragédia em evitar. Ela se agrava. Quando você evita uma coisa difícil, fica mais fácil evitar a próxima. Com o tempo, esse padrão de inação cria estagnação, uma vida em que você fica parado enquanto o mundo segue em frente ao seu redor. Pior, isso gera arrependimento. As coisas que você evita simplesmente desaparecem. Elas permanecem no fundo da sua mente, ficando mais pesados com o tempo. Você começa a se perguntar o que poderia ter sido se tivesse agido antes, se tivesse enfrentado o desconforto em vez de fugir dele. Então, como você se liberta desse ciclo? Começa reconhecendo que a evitação nunca é uma escolha neutra. Quando você evita algo difícil, não está apenas adiando.
Você está escolhendo deixá-lo crescer e se tornar algo mais difícil. Mas quando você o enfrenta, mesmo que de pequenas maneiras, você recupera o controle. É como arrancar ervas daninhas do jardim. O trabalho pode ser cansativo e desconfortável, mas abre espaço para o crescimento, para a beleza e para a vida prosperar. A evitação é sedutora porque promete alívio de curto prazo, mas esse alívio é uma mentira. Quanto mais você evita um desafio, mais poder ele ganha sobre você. Enfrentar coisas difíceis, por outro lado, não resolve apenas os problemas. Ele o fortalece. Prova a si mesmo que você é capaz, que pode lidar com a resistência e sair melhor do outro lado. Então, da próxima vez que você se pegar evitando algo, pare e pergunte: quanto isso vai me custar se eu não encarar agora? A resposta pode não parecer urgente no momento, mas com o tempo, o peso da evitação aumenta. Em vez disso, escolha aparecer, fazer o trabalho, cuidar do jardim da sua vida. Não será fácil, mas sempre valerá a pena. Reprogramando seu cérebro para o desconforto. Com o tempo, seu cérebro aprendeu a afastá-lo do desconforto. Não é uma falha pessoal. É um mecanismo de sobrevivência profundamente arraigado. Mas, assim como qualquer hábito, você pode desaprender a evitar. A chave é reprogramar seu cérebro para ver o desconforto como algo valioso, em vez de algo para escapar. É um processo e, sim, é difícil, mas também é transformador. Vamos pegar sua posição na base de uma montanha. O cume é onde você quer estar. Um projeto concluído, um corpo mais saudável, um relacionamento mais forte ou uma habilidade que você sempre quis aprender. Mas de onde você está, o pico parece impossivelmente longe. Você não pode escalá-lo em um salto. A única maneira de chegar ao topo é dando pequenos passos intencionais, um após o outro. Reprogramar seu cérebro funciona da mesma maneira. Não se trata de uma mudança repentina e drástica. Trata-se de se comprometer com a escalada, mesmo quando parece lenta e incerta. O primeiro passo é simples, mas nem sempre fácil. Você precisa encarar o que está evitando. É uma conversa que você vem adiando? Uma tarefa que você vem procrastinando? Um hábito que você quer construir? Escreva. Seja honesto consigo mesmo. Às vezes, a parte mais difícil é admitir do que você está fugindo. Para tornar esse passo menos opressor, tente isto. Imagine que você está olhando para a sua vida de fora. O que um amigo ou mentor sábio diria que você tem evitado? Muitas vezes, estamos muito próximos de nossas lutas para vê-las claramente. Um pouco de perspectiva pode fazer toda a diferença. Reconhecer o que você está evitando não é julgar a si mesmo. É sobre entender onde você precisa começar. Quando Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ele estava nos lembrando que a mudança começa dentro. Você não pode controlar o quão difícil algo parece, mas pode controlar se você o enfrenta ou não. Depois de identificar o que está evitando, o próximo passo é reduzi-lo. Uma das maiores razões pelas quais evitamos coisas difíceis é porque elas parecem muito grandes, muito opressivas. A solução? Divida-as em partes menores e administráveis. Digamos que você esteja evitando começar uma rotina de exercícios. Em vez de pensar em transformar seu corpo ou se comprometer com um programa de um ano, concentre-se em apenas 15 minutos de movimento hoje. É isso, apenas 15 minutos. Quando a tarefa parece menor, seu cérebro tem menos probabilidade de resistir a ela. Essa abordagem funciona para qualquer coisa. Escrevendo um relatório, comece apenas com o primeiro parágrafo. Limpando sua casa, concentre-se em um cômodo primeiro. Em uma conversa, comece planejando o que você quer dizer. Cada pequeno passo vai desgastando a montanha, trazendo o cume mais perto. Pense nisso como um treinamento para uma maratona. Você não corre 26 milhas no primeiro dia. Você começa com 1 milha, depois 2, construindo força e resistência conforme você avança. Da mesma forma, dividir tarefas difíceis em etapas menores ajuda a construir resistência mental. O processo é lento, mas progresso é progresso. Uma das maneiras mais poderosas de reconectar seu cérebro é recompensá-lo pelo esforço, não apenas pelos resultados. Quando você comemora pequenas vitórias, você está treinando o sistema de recompensa do seu cérebro. Em vez de desejar gratificação instantânea de distrações,
Ele começa a associar esforço a uma sensação de realização. Por exemplo, se você passou 15 minutos trabalhando em algo que estava evitando, reconheça isso. Diga a si mesmo: eu realizei e isso importa. Se você concluiu a primeira etapa de um projeto maior, permita-se sentir orgulho. Essas pequenas celebrações podem parecer triviais, mas não são. Elas reforçam o hábito de esforço e criam impulso para a próxima etapa. Esse processo está diretamente ligado à dopamina, a substância química de recompensa do cérebro. Ao celebrar o progresso, não importa quão pequeno, você está dando ao seu cérebro uma dose natural de dopamina. Com o tempo, isso cria uma nova associação. O desconforto leva ao progresso, e o progresso é bom. Sejamos honestos, nada disso é fácil. Enfrentar o desconforto é confuso, imprevisível e muitas vezes frustrante. Haverá dias em que você se sentirá preso, em que o progresso parecerá lento, em que você se perguntará se vale a pena. Mas aqui está a verdade: vale a pena, e esses momentos difíceis são onde a verdadeira transformação acontece. O progresso não precisa ser perfeito para ser significativo. Mesmo se você tropeçar, mesmo se tiver que recomeçar, você ainda está avançando. É como escalar uma montanha com mau tempo. Você pode escorregar, pode pegar uma curva errada, mas cada passo para cima o aproxima do cume. E quando você finalmente olhar para trás, verá o quão longe você chegou. O caminho de abraçar o desconforto é aquele que muitas pessoas notáveis trilharam. Pense em atletas como Michael Jordan, que disse a famosa frase: "Eu falhei várias e várias vezes na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso." Jordan não evitou o trabalho duro. Foi seu esforço incansável diante do desconforto que o tornou uma lenda. Ou considere uma empreendedora como Sarah Blakely, a fundadora das Punks. Ela começou com nada além de uma ideia e enfrentou rejeição após rejeição antes que seu negócio decolasse. Em vez de deixar que o medo ou a dúvida a impedissem, ela se apoiou nos desafios usando-os como combustível para continuar. Esses exemplos não são apenas histórias inspiradoras, são a prova de que enfrentar coisas difíceis, mesmo quando é desconfortável, leva a resultados extraordinários. As pessoas que admiramos não são sobre-humanas. Elas simplesmente treinaram suas mentes para abraçar o desconforto e seguir em frente. A sabedoria estoica nos ensina uma lição essencial sobre coisas difíceis. Concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Você não pode controlar o quão difícil algo parece, mas pode controlar como responde a isso. Essa mentalidade é libertadora. Ela muda seu foco dos obstáculos em si para as ações que você pode tomar. Ela lembra que o progresso não é sobre perfeição, é sobre persistência. Reprogramar seu cérebro para o desconforto não acontece da noite para o dia. É um processo que requer esforço consistente e intencional, mas a boa notícia é que seu cérebro é adaptável. Ele pode aprender a ver o desconforto não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Comece pequeno. Identifique uma coisa difícil que você tem evitado e dê o primeiro passo. Dívida-a em partes administráveis. Comemore cada pedaço de progresso, não importa quão pequeno. E quando a resistência surgir, lembre-se do cume, do crescimento, da força e da realização que vem de fazer coisas difíceis. O desconforto não é o inimigo, é um sinal de que você está no caminho certo. Continue escalando. Você é mais forte do que pensa. Como as coisas difíceis constroem resiliência. O crescimento não vem de ficar confortável. Vem da resistência, dos momentos em que a vida empurra para trás, quando as coisas parecem incertas, quando você quer desistir, mas escolhe continuar. Esses são os momentos que moldam você. Resiliência, a capacidade de se recuperar e ficar mais forte, não é algo com que você nasce. É algo que você constrói. E coisas difíceis são os pesos que você levanta para fortalecê-la. Resiliência é como um músculo. Se você nunca o desafia, ele permanece fraco. Pense em alguém que evita atividade física completamente. Seus músculos atrofiam, sua resistência diminui, e até mesmo as menores tarefas, subir um lance de escadas, carregar compras, parecem esmagadoras. Agora, imagine o oposto. Alguém que treina consistentemente. Eles não apenas ficam mais fortes fisicamente. Eles constroem confiança, resistência e a capacidade de lidar com desafios maiores ao longo do tempo. O mesmo é verdade para sua resiliência mental e emocional. Ela só cresce quando você a pressiona.
Certa vez, enfrentei um momento que me testou de maneiras que eu nunca esperava. Foi meu primeiro grande evento de falar em público. Eu sempre fui alguém que evitava os holofotes, com medo de dizer a coisa errada ou ser julgado. Mas essa oportunidade era importante demais para deixar passar. Nas semanas que antecederam o evento, eu estava cheio de ansiedade. Toda vez que eu praticava, minha mente corria com e se? E se eu esquecer tudo? E se eu falhar? Na noite anterior, eu mal dormi. Tudo em mim queria recuar para evitar o desconforto completamente. Mas eu não o fiz. Eu apareci, com o coração batendo forte, a voz tremendo, e comecei a falar. E algo incrível aconteceu. Eu superei. Não foi perfeito, mas não precisava ser. Aquele momento me ensinou algo profundo. Resiliência não é sobre ser destemido. É sobre sentir o medo, o desconforto, a resistência e fazer isso mesmo assim. Quando acabou, percebi que o desafio me deixou mais forte. Na próxima vez que enfrentei uma situação semelhante, o medo ainda estava lá, mas era menor. Eu tinha provado a mim mesmo que eu poderia suportar. O que as coisas difíceis nos ensinam? Fazer coisas difíceis não é apenas sobre atingir uma meta. É sobre quem você se torna ao longo do caminho. Cada desafio que você enfrenta o remodela, ensinando a navegar pelo desconforto com paciência e propósito. As dificuldades forçam você a lidar com suas emoções, medo, frustração e dúvidas, sem deixar que elas ditem suas ações. Com o tempo, essa resistência silenciosa fortalece seu núcleo emocional, mostrando que você é capaz de mais do que pensava. Enfrentar a resistência também aguça sua capacidade de adaptação. Quando surgem obstáculos, você aprende a pensar diferente, a encontrar um caminho a seguir, mesmo quando o caminho parece bloqueado. As soluções nem sempre vêm facilmente, mas esse é o ponto. Cada vez que você enfrenta coisa difícil em vez de se afastar, você está ensinando sua mente que os desafios não são muros. Eles são trampolins. Os estoicos acreditavam que as dificuldades não são algo a temer, mas algo a abraçar. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa mentalidade reformula a dificuldade não como uma punição, mas como um convite para crescer. A resistência não está lá para impedi-lo. Ela está lá para fortalecê-lo. Imagine levantar um peso pesado pela primeira vez. No início, seus músculos se esticam e queimam, e a tarefa parece impossível. Mas a cada repetição, os músculos se adaptam, ficando mais fortes e capazes. Os desafios da vida funcionam da mesma forma. As lutas que você enfrenta hoje podem parecer esmagadoras, mas elas estão preparando você para obstáculos maiores no futuro. Com cada coisa difícil que você conquista, você está construindo um reservatório de força que você não sabia que tinha. Resiliência não é sobre buscar sofrimento. Não é sobre se esforçar até o ponto de ruptura apenas para provar algo. Em vez disso, é sobre reconhecer que o desconforto é uma parte necessária do crescimento. A coisa difícil na sua frente pode não ficar mais fácil, mas você fica mais forte. É fácil olhar para pessoas que parecem resilientes, atletas, empreendedores, líderes, e presumir que nasceram assim. Mas esse não é o caso. Sua resiliência foi construída por meio de inúmeros momentos de luta e perseverança. Cada fracasso, cada revés, cada momento de dúvida, tornou-se um tijolo na fundação de sua força. Quando você abraça coisas difíceis, você não está apenas superando um único desafio. Você está mudando completamente a forma como responde aos desafios. Você está se ensinando a ver a resistência não como algo a temer, mas como algo a ser bem-vindo. Isso não significa que seja fácil ou indolor, o progresso raramente é, mas vale a pena. Da próxima vez que você enfrentar algo difícil, lembre-se, é assim que a resiliência é construída. Cada passo que você dá, cada momento que você suporta, cada desafio que você enfrenta está te tornando mais forte. A coisa difícil na sua frente não é o inimigo, é o caminho. Cada passo que você dá, não importa quão pequeno, é um passo mais perto da pessoa que você quer se tornar. Continue aparecendo. Continue praticando. As coisas difíceis sempre serão difíceis, mas você ficará mais forte, e essa força valerá cada grama de esforço. Agora você aprendeu que fazer coisas difíceis não é apenas uma questão de força de vontade, é sobre treinar sua mente para ver o desconforto como um sinal poderoso de crescimento. Toda vez que você enfrenta resistência, você não está apenas enfrentando uma tarefa.
Você está construindo resiliência, força e caráter. Lembre-se das coisas difíceis que você está evitando. Elas não são obstáculos. Elas são oportunidades. E ao enfrentá-las, você está se tornando a pessoa que você deveria ser. Se você achou este vídeo útil e está pronto para abraçar o desconforto para crescer, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sino de notificação e curtir o vídeo. Continue avançando. Nos vemos no próximo vídeo da Acrópole Estoica.